Olá, bem-vindos à aula 2 do nosso curso de inglês nível 0. Você já assistiu a nossa aula número 1? Se você ainda não viu, pause esse vídeo e corra lá para assistir. Vou deixar um card aqui em cima para você clicar. E depois corre aqui. Se você assistiu a aula 1 e está pronto para a aula 2, vamos lá. A aula de hoje tem o tema This and That. Para começar, nós vamos ver alguns vocabulários básicos. Você sabe o que é pencil e pen? Pencil é um lápis e pen é caneta. E quando eu digo ruler e eraser, você sabe o que é? Ruler é régua e eraser é borracha. E se eu te disser paper e book, você sabe o que são essas palavrinhas? Paper é papel e book é bem mais famoso e eu aposto que você conhece. É livro. Ok, agora que nós vimos esse vocabulário básico, vamos avançar um pouquinho. Eu quero falar com vocês sobre uma palavrinha muito importante, que é a palavra what. É uma palavra que indica uma pergunta e ela pode ter dois significados: o que ou qual, dependendo do contexto em que ela foi inserida. Por exemplo, se eu te digo What's your name? Eu estou te perguntando qual é o seu nome. Olha o what ali. Mas da mesma forma, eu posso te perguntar What do you do? O que você faz? Note que aí what significa o quê. E é nesse sentido que nós vamos ver as perguntas de hoje. Mas antes, vou te mostrar duas palavrinhas que são o título dessa aula. Vocês podem ter olhado e se perguntado o que significa this e that. Essas duas palavras são pronomes demonstrativos. Elas demonstram algo. E as duas mostram algo que estão no singular, quando estamos falando de apenas uma coisa. Mas a diferença entre elas é a distância. This é usado para objetos que estão perto de nós. E that é usado para objetos que estão longe. Agora que nós diferenciamos essas duas palavras, vou te mostrar como a gente pode fazer uma perguntinha muito importante. What is this? Ou então, what's this? Aqui eu estou perguntando o que é isto. Ó, o que é isto? Eu também posso perguntar what's this? Aqui o is está contraído com o what. Nós temos uma contraction. What's this? É a mesma coisa. What is this? O que é isto? Se nós estivermos segurando algo ou próximo a algo e quisermos saber o que é, nós perguntamos What is this? E podemos responder de duas formas. It's a book ou This is a book. Como eu usei aqui o this para isto, eu posso responder This is. Isto é um livro, a book. Note que aqui o is está na frente do this. Isso acontece porque se trata de uma pergunta. Na afirmativa, nós usamos o verbo depois. Então, this is a book. Isto é um livro. Em português, quando a gente quer fazer uma pergunta, a gente muda a entonação. Por exemplo, eu posso afirmar, isto é um livro, ou eu posso perguntar, isto é um livro? Mas no inglês isso não acontece. A gente muda o verbo de lugar. Por isso que ele veio para frente aqui nesta pergunta. E a primeira forma que eu mostrei que vocês podem responder, que é It's a book. Aqui também nós temos uma contraction. A gente tem o it, que é o pronome, e o verbo is. It is a book. É um livro. O it, ele é um pronome da terceira pessoa do singular, assim como he e she, que é ele ou ela. O it, entretanto, é usado para objetos e animais. Porque em português a gente usa apenas o ele ou ela. Por exemplo, se nós estivermos falando de um livro, nós diríamos ele. Se eu disser, eu comprei o livro ontem, ele foi muito caro. Para não repetir o livro, a gente substitui por ele. Mas no inglês a gente não pode fazer isso. A gente não fala he, porque ele não é uma pessoa. Então nós usamos o it
para isso. Então, it's a book, é um livro. E a outra pergunta é bem similar, só que é com o that. What is that? O que é aquilo? Que o that indica que algo está longe. E também podemos contrair dizendo what's that? Nós respondemos da mesma forma, it's a pen, é uma caneta, ou that's a pen, aquilo é uma caneta. E aqui a explicação é a mesma, tá? A gente tem a contração nas duas frases, e a explicação é a mesma que eu dei antes, tanto para o it quanto para o that, ok? Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem me perguntar nos comentários. Vocês podem treinar essas perguntas e respostas com todos os objetos que a gente viu na aula de hoje. Vou deixar aqui do lado a indicação da aula que eu falo sobre os pronomes demonstrativos. Tem mais dois além do this e that. Mas como essa é uma aula básica, vamos começar por esses. Mas se você se sentir confiante e quiser avançar, assista a aula que eu estou deixando aqui do lado. Demonstrative Pronouns. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Terça-feira tem mais. Não esqueçam, toda terça e quinta temos aula aqui no YouTube. Se inscrevam no canal então para não perder nenhuma aula. Te vejo na próxima. Bye!